Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Pegue a palavra do Senhor. Vamos lá em João capítulo 19. As crianças já vão descer para a escolinha. E aí, você que está de pé, ninguém vai ficar de pé, eu vou ficar tranquilo, tá bom? Só nesse momento agora, pegue a palavra de Deus. Aqui, ó, tem lugares aqui na frente, aqui, ó. Tem lugares aqui. Vamos sentar. João capítulo de número 19, versículo de número 28. Nós vamos continuar fazendo a exposição de João. E como que Deus ele tem falado, amados? Eu tenho aprendido muito. Sinceramente, quando você mergulha com muita profundidade nas Escrituras, Deus ele fala muito conosco. Aqui, ó, Tiago, aqui na frente, você e a Kelly aqui, ó. Senta aqui na frente que é bom, que se você dormir eu jogo a Bíblia, não sei. Brincadeira, viu, Tiago? Vem aqui, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 28. Assim que você encontrar, você que puder, fica de pé em reverência à palavra de Deus, ok? Todos encontraram? Amados, preste muita atenção nessa mensagem hoje, porque é uma mensagem muito rica também, igual a semana passada, foi uma mensagem riquíssima em informação. Essa mensagem ela vai abrir muito o nosso entendimento acerca do que o nosso Salvador ele passou. João 19, versículo 28 diz assim, silêncio. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e o ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez nos reunimos na tua casa para te adorar, para te buscar e para te bendizer. Mas chegou o momento, meu Pai, mais importante, que é o momento, meu Deus, é que o Senhor nos entrega a direção que vem de ti. Então toma a vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Meu Deus, toma a vida dos teus filhos nessa hora. Remova, meu Deus, do coração dessa pessoa toda tristeza, toda dor, toda religiosidade, Pai. Meu Deus, para que nessa manhã nós venhamos sair daqui, meu Pai, infinitamente melhores do que entramos. Então, meu Deus, toma o nosso coração e eu peço ao Senhor, meu Deus, tenha liberdade para falar conosco. Não aquilo que queremos ou que sabemos, mas aquilo, meu Deus, que nós necessitamos ouvir. Que cada pessoa que está aqui, meu Deus, ela seja alcançada. E que o Senhor, meu Deus, fique à vontade para nos exortar, para nos apontar o caminho da tua verdade. E, meu Deus, também para nos exortar e nos abençoar, se esse for o teu plano nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, a responsabilidade ela é muito grande. Então que o Senhor mesmo ministre em cada coração, em cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir, glorificar a Deus. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Por favor, igreja, pode se assentar. Preste muita atenção, porque eu vou tentar fazer uma mensagem um pouco mais curta. Eu tenho certeza, eu vou tentar, ok? Mas se eu vou conseguir, eu não vou garantir. Mas preste bastante atenção. Se você puder, nesse momento, não conversar, porque a pregação expositiva, se você perder um pedacinho dela,
você já fica um pouco perdido. Então, nós vamos ler muito na Bíblia e nós vamos aprender muito nessa manhã. Amém? Então, preste atenção. Jesus, ele está aqui na cruz do Calvário e ele está rendendo o seu espírito para Deus depois de tanto esforço que ele fez em toda a terra. Porque, amados, viver o Evangelho, nós que queremos viver o Evangelho, nós precisamos nos esforçar muito. Nós precisamos nos esforçar todos os dias para não cairmos em tentações, para não sucumbirmos ao pecado. Mas imagina então para Jesus que prega o Evangelho. Ele tem que fazer um esforço ainda maior, porque ele tem que demonstrar com as suas atitudes que aquilo que Deus ele preparou para os que confiam nele é verdade. Igual, por exemplo, quando você vai pregar a palavra ou vai fazer um convite para um familiar, para eles estarem seguindo a Deus, mudando de vida, as pessoas elas vão analisar a vida daquele que está anunciando a palavra. Igual, por exemplo, quando você anuncia, a sua vida vai ser examinada e muitas pessoas, por não encontrarem um exemplo a se seguir, elas mesmas vão decidir deixar de lado aquele convite. Mas Jesus, ele além de pregar, ele vive o verdadeiro evangelho. E agora está encerrando a missão dele depois de ter feito tanto esforço para viver e para pregar o evangelho. Mas agora Jesus está terminando a missão dele aqui na terra como homem. Mas depois de tanto sofrimento, a parte mais dolorosa do ministério de Jesus está por vir ainda. Porque Jesus, ele vai sofrer por causa da separação que vai acontecer ali na cruz do Calvário. E amados, antes de nós entrarmos nessa exposição, eu preciso dizer para você o seguinte, que toda separação, ela traz sofrimento, toda separação, ela é dolorosa. E a separação, ela pode ser feita de várias maneiras, igual, por exemplo, a separação de quando você termina uma amizade que você gostava tanto, dói na gente. Quando você, por exemplo, tem uma sociedade e decide por fim numa sociedade, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Tem pessoas que são mais ousadas ainda e querem, por exemplo, se separar de um casamento, de um relacionamento e acha que isso é lícito, mas a Bíblia ela não deixa claro em todas as situações, em situações específicas que Deus ele dá carta de repúdio para a pessoa, mas mesmo que seja uma separação de casamento, tudo isso vai trazer muito sofrimento em nossa vida, porque toda separação ela vai gerando buracos na nossa vida. Buracos grandiosos que geram vazios dentro de nós. Igual, por exemplo, aqui, ó. O que é isso aqui? Pois é, mas aqui na verdade não é uma folha só. São duas folhas aqui. E elas estão unidas, ó. Unidas, elas estão na mesma fé, na mesma sociedade, no mesmo caminhar. Você vê que elas estão grudadinhas. Mas quando você começa a separar, ó, olha, gera sofrimento, gera buracos, está vendo? Igual, por exemplo, quando um casal se separa, é isso que acontece. Geralmente essa parte fica com o homem e essa com a mulher. Que a mulher leva mais. Mas o sofrimento é muito grande, amado. O sofrimento, toda separação, ela vai gerar buracos na nossa vida, na qual a pessoa que anda depois de uma separação, ela anda assim, ó, com um vazio muito grande de si mesmo, dentro de si. E essa pessoa, ela vai tentar preencher esse buraco. Muitos tentam preencher com drogas. Elas tentam preencher com
com bebida, para fugir da realidade. Só que a bebida, as drogas, é como se fosse um papel que tapasse o buraco momentaneamente. Mas no outro dia, o buraco está lá de novo. A tristeza está lá, o sofrimento está lá. Porque toda separação, ela vai gerar muitos buracos na vida de uma pessoa. Imagine então, quando você, por exemplo, tem uma vida com Deus. A pessoa que tem uma vida com Deus, ela vem assim, ó, cheia de buracos para perto do Senhor. Só que Deus, ele simplesmente, ele não preenche um buraco de uma vida de uma pessoa momentaneamente. Deus, ele faz isso, ó. Ele dá uma vida nova para ela. Ele fala assim, ó, escreve uma nova história. Vai ser algo diferente. Então, Deus, você pode se separar de todas as coisas na terra, mas a pessoa que se separa de Deus, ela perde o socorro, ela perde o favor, ela perde a tranquilidade que só o servo de Deus ele tem em momentos de tribulação, em momentos terríveis. E a palavra do Senhor diz aqui no Salmo de número 51, eu quero que você vá lá comigo. Deus, ele nos ajuda a vencer todos os vazios da nossa vida, todo mal que tenta nos rodear. E Davi, ele que é um homem segundo o coração de Deus, um homem muito bem sucedido em todas as áreas da sua vida, exceto na família, que depois vai dar alguns problemas para Davi. Mas Davi é um homem muito bem sucedido. Ele tem riquezas, ele tem posses, ele tem reinos, ele tem criados, ele tem soldados. E diz a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 51, no versículo de número 10. Olha o que Davi ele tem medo de perder. Diz assim, olha: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: Senhor, pode me faltar qualquer coisa, que com o Senhor eu vou conseguir superar. Pode me faltar pessoas à minha volta, pode me faltar riquezas, pode me faltar, mas em Ti, ó Deus, eu conseguirei superar. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tome posse do que eu vou te dizer nessa manhã. Ainda que você tenha chegado aqui com a tua vida toda metralhada, toda esburacada de tanto sofrimento, de tanta dor. Pastor, o Senhor não tem noção do que eu estou vivendo. Eu estou vivendo problemas dentro da minha casa, com os meus filhos, ou dentro do meu emprego. A minha empresa passa por lutas, eu passo por dificuldades. Mas, meu irmão, se você tiver Deus na tua vida, todas essas falhas, todos esses buracos serão preenchidos pela presença de Deus, e Ele te renovará, Ele te ajudará a passar por cima de tudo isso, amém? Então, a separação, ela gera esse sofrimento, e nós vamos começar agora a exposição da palavra. Só que João, ele recebeu uma missão de Jesus ali no alto da cruz. Jesus, ele vai dizer para João: filho, essa é sua mãe, recebei-a em tua casa. E por causa dessa missão que João ele vai receber de Jesus, João ele vai deixar passar desapercebidos alguns detalhes que são cruciais para que nós venhamos a entender esse período de 3 horas que Jesus ele vai ficar ali na cruz do Calvário após o meio-dia. Porque Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã e vai ficar até as 3 horas da tarde. Esse momento em que nós vamos narrar agora é por volta de meio-dia que vai estar acontecendo essa passagem. Mas Mateus, ele está muito atento a tudo que está acontecendo. Então nós vamos basear a exposição de João no relato que Mateus ele vai fazer aqui em Mateus capítulo 27. Vamos lá comigo.
no versículo de número 45, Jesus, nessas 3 horas na cruz, igual semana passada eu disse, ele vai distribuir misericórdia. Para quem quisesse misericórdia, os soldados, a multidão, ele vai distribuir. Ele vai salvar pessoas, inclusive ele salva até o ladrão que está ali do seu lado. E Mateus capítulo de número 27, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 45, é a mesma passagem, tá bom? Que João ele vai relatar, diz o seguinte, que por volta de meio-dia vai acontecer o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Olha só que interessante, no momento mais quente do dia, em que o sol brilha mais forte, diz a palavra do Senhor, que houve trevas sobre toda a terra. E amados, tudo isso tem um fator relevante espiritualmente falando. É porque o próprio Senhor Jesus, a luz do mundo, ela já não está brilhando com tanta força. Ela está se apagando, a luz do mundo. Jesus ele está prestes a render o seu espírito. E isso na vida de um servo de Deus gera muito sofrimento. Diz que por volta do meio-dia, quando Jesus ele está ali para render o seu espírito, ali o céu ficou completamente negro. Tudo ficou escuro. E assim, meu irmão, é uma vida sem Jesus. Às vezes a pessoa ela pensa que sem Cristo, sem Deus na vida dela, ela está vivendo uma vida digna, uma vida abençoada, e não está. Porque uma vida sem Jesus, sem a luz do mundo, é uma vida completamente escura. É uma vida completamente sem luminosidade, sem saber enxergar para onde vai. A pessoa que não tem Deus, ela vive perdida. Ela não consegue tomar decisões, ela não sabe o que fazer. Quantas vezes, meu irmão? Às vezes a pessoa ela vira para você e diz assim: eu não sei o que fazer. Eu já tentei de toda forma, eu já tentei de todo jeito e não sei mais o que fazer. Mas uma vida sem Jesus, ela faz isso com a pessoa. A pessoa ela pode ter tido Deus na vida dela. Você não vê uma pessoa afastada da casa de Deus? Essa semana nós saímos para evangelizar, para levar caldo para as pessoas à noite que estavam com frio, levar blusas de frio para quem não tinha. E você encontra pastores, você encontra presbíteros, evangelistas, pessoas que louvavam na igreja. E a pessoa, ela está em completas trevas, que ela mesma diz: eu preciso voltar, mas eu não sei mais como voltar. Eu não consigo mais voltar para a casa de Deus. Eu já tentei, eu vou no culto, mas as trevas da minha vida é muito grande. Porque a pessoa é como esse horário. Ela vive intensamente uma vida escura. Uma vida negra, não de cor, mas uma vida negra de escuridão. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa não abandonar jamais esse Deus. Você precisa sempre deixar a luz de Cristo acesa dentro de você. Sabe por quê? Porque se ele estiver aceso dentro do teu coração e da tua vida, ele disse assim, primeiramente, eu sou a luz do mundo, mas depois ele virou para as pessoas e disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você terá a luz de Cristo iluminando o teu caminho e não andará em trevas. Porque aquele que segue Cristo não andará em trevas, disse o Senhor, amém? Diz aqui no versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Esse momento, amados, doeu mais que os cravos que perfuraram as mãos de Jesus.
Doeu mais do que a coroa de espinhos. Doeu mais do que no momento que ele está no Getsêmani, suando gotas de sangue. Esse momento foi avassalador para Jesus, pois Jesus, ele está separado do Pai. Ele que, por exemplo, ele exaltou muito a sua comunhão com Deus. Ele sempre dizia, nós aprendemos aqui, que ele e o Pai eram um só, como a folha que nós rasgamos aqui. Ele exaltou muito a sua intimidade com Deus. Então, nesse momento que ele vê essa separação, Jesus, ele vai sentir ali dentro dele uma tristeza muito grande. Porque, amados, ele vai dizer para o Pai, por que me abandonaste, Pai? Porque Jesus, amados, ele sempre orou de olho aberto. Ele sempre orou. Jesus, ele não orava igual nós, que oramos de olhos fechados. A maioria das vezes, a palavra do Senhor, ela vai relatar que Jesus está orando, e Jesus está orando de pé, olhando para o céu, porque ele consegue ver Deus sentado no trono e Deus falar com ele. Ele segue as orientações, ele fala todas as vezes, eu estou aqui seguindo as ordens do meu Pai. É o que meu Pai mandou eu fazer. Então ele tem uma intimidade, um vínculo muito grande com o Pai, que agora ele não tem mais. Ele que até ali no Getsêmani, que ele vai colocar os joelhos no chão pela primeira vez, quando ele olha para o céu, ele vê o cálice da ira de Deus na mão do Pai, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não prevaleça a minha vontade, mas que prevaleça a do Senhor. Ele consegue ver Deus em todos os momentos. Ele consegue ver Deus na dificuldade, na tristeza, na opressão. Ele consegue ver Deus, e isso traz uma calma muito grande para Jesus vencer o seu ministério. E na nossa vida, meu irmão, também tem que ser assim. O cristão verdadeiro, ele consegue enxergar Deus agindo em todas as coisas. Não somente quando nos favorece, mas quando também nos desfavorece. O cristão verdadeiro, ele vê Deus em tudo. Ele fala, não, é Deus agindo, é Deus operando. Não deu certo, é Deus. Deu certo, maravilha, é Deus também. Porque a minha vida está na mão dele. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então Jesus, nesse momento, ele vê a separação, mas ele vai se sentir como nós nos sentimos quando não conseguimos ver Deus agir. Ele vai dizer assim, em outras palavras, traduzindo o que ele disse em aramaico aqui, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonou? Ele está pensando que o Pai o abandonou porque ele não via o Pai. Ele não via. Ele não conseguia enxergar o Pai. E Jesus, ele tem um motivo para não estar enxergando o Pai. Porque diz aqui em Isaías 59, no versículo de número 2, Isaías 59, versículo de número 2, a palavra do Senhor, ela vai dizer algo que vai direcionar a nossa vida até para o horário em que Jesus, ele recebeu todos os pecados da humanidade. Porque diz a palavra do Senhor aqui em Isaías 59, versículo 2, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, amados, mas as suas maldades, as suas iniquidades, os seus pecados separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Naquele momento, Jesus, ele é o pior dos pecadores. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. E o pecador, ele não consegue ver a Deus. O pecador que ama o pecado, que está em pecado, a mente dele trabalha em favor da carne, em favor
de satisfazer a sua vontade. E Jesus, no momento que ele olha, ele fala: Pai, me abandonou. Mas ele não abandonou, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Ele vê quem é mau e quem é bom, mas quem é mau não consegue ver Deus. Quem está em pecado não consegue ver o Pai. Por isso que muitas das vezes dá a impressão na nossa vida que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo. Quantas vezes a pessoa não diz: Senhor, por quê? Mas se ela for ver, o coração dela às vezes está cheio de dureza, que está impedindo ela de contemplar o agir de Deus e ver que Deus está rompendo coisas, porque é o melhor para ela. O pecador, ele não consegue ver a Deus, mas eu quero mostrar para você, aqui na palavra do Senhor, que Deus, ele continua vendo, ele consegue ver. Jesus, ele é o pior dos pecadores. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 21. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui o porquê que Jesus, ele que nunca pecou, ele agora não consegue ver a Deus. Diz aqui, 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Deus tornou pecador por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ele é um grande pecador, não por cometer, mas por levar os pecados da humanidade. Diz aqui em Gálatas 3, está em Coríntios aí, avance aí um pouquinho, Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai dizer assim, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ou seja, Jesus, ele se fez maldito, a pessoa mais ingrata de toda a terra perante o Pai. E não é Deus que nos separa dele, é o nosso pecado que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Diz aqui em Colossenses, capítulo de número 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no versículo de número 14, que tudo isso tinha um intuito. Ô pastor, mas Jesus, ele pecou? Não, claro que não. Mas o que você faz, o que você tem feito, estava sobre ele. O que você faz hoje estava sobre ele. As mentiras, as fofocas, as prostituições, as inimizades, as dissensões, estava tudo sobre ele. Diz aqui, em Colossenses 2, no versículo de número 14, o seguinte, vou ler o versículo 13 também. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ou seja, tudo que era contrário, que te acusava e que te acusa, ele levou. Um peso muito grande, amados. Um peso muito grande. Jesus está sofrendo muito agora, se separando do Pai por minha causa, por tua causa, por nossa causa. E aí você vai continuar fazendo de tudo para desagradar a Deus. Você gosta de ver essa passagem sabendo que um justo,
ele passou pelo pior momento da sua vida, por causa de você, por minha causa. Você se sente confortável com o pecado, sabendo que Jesus que se esforçou para trazer vida, e é Ele que nos dá vida de verdade. Ele passou por um momento de tristeza profunda ao ver o pecado, Ele que nunca pecou, entrando na sua frente e fechando os olhos para não ver o agir do Pai. E Ele começa a fazer igual nós. Senhor, por que me desamparaste? Deus meu, e Deus não desampara, amados. A gente pensa que Ele desampara, mas Ele nunca te desamparou. Às vezes a gente quer as coisas na nossa hora, no nosso tempo, no nosso minuto, e andar com Deus não é assim. Você vê que Jesus ele podia ter feito a obra do Evangelho assim, mas demorou 3 anos e meio. E aí fica você aí, perturbado porque a porta de emprego não abriu, porque as coisas não estão acontecendo, porque parece que nós vamos ficar reclusos para sempre. Meu irmão, não importa que se a pandemia durar 1 ano, 10 ou 100, a única coisa que vai fazer diferença para você é se você vai estar em Cristo ou não vai estar. Se você vai estar com o Senhor, sabe por quê? Porque o nosso sucesso, a nossa felicidade não depende de governo humano, depende da palavra que sai da boca do Senhor. É isso que muda a nossa vida, é isso que transforma. Aleluia! Então, meu irmão, luta. Eu sei que nós vamos cair muitas das vezes, mas a vida do cristão é assim: caímos e levantamos. Nós pecamos sim, mas escravos do pecado nunca mais. Nunca mais o pecado vai me dominar de novo, vai me voltar para o fundo do poço. Não, sabe por quê? Porque um dia um homem se entregou por mim e por você, para que nós nunca mais nos sentíssemos vazios, porque Ele é suficiente para todos nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos voltar lá em Mateus capítulo 27, para a gente terminar aqui, continuar, né? Mateus 27, versículo 47. Amados, é tanta coisa que Deus ele fala nesses versículos, porque diz aqui em Mateus 27, versículo 47, diz a palavra do Senhor o seguinte: quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Porque o povo judeu, eles conhecem muito bem as histórias bíblicas. Eles sabem muito bem que Elias ele subiu ao céu num redemoinho, não é verdade? Não é isso que a Bíblia fala? Que veio uma carruagem de fogo e ali foi feito um redemoinho que Elias ele sobe no redemoinho. Elias, todo mundo sabe que tinha testemunha ocular ali dizendo, ele subiu ao céu. Ele está lá no céu, porque nós vimos o redemoinho levando ele. Eliseu estava lá, tinha um monte de homens do outro lado do Jordão que viram isso também. E quando ele está falando em aramaico e não em hebraico, que é a língua mais comum entre os judeus, a língua dos hebreus, ele está falando numa língua que já tinha sido extinta um pouquinho antes desse tempo de Jesus. Então muitos dos que estão ali, por exemplo, os romanos que estão ao pé da cruz, eles não entendiam aramaico. Então eles estão dizendo, ele está chamando por Elias, aquele que subiu na carruagem de fogo, para ver se ele volta na carruagem ou volta no redemoinho e levam ele com ele. Diz aqui no versículo de número 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, porque Jesus ele está dizendo ali, eu tenho sede. Ele que é a fonte de água viva, amados. Ele que é a água que brota da rocha. E ele é a própria rocha. Ele está dizendo, eu tenho sede. Eu tenho sede agora.
E aqueles homens, eles pegam ali uma esponja, eles pegam ali o cabo, que era um caniço que o ísopo, que era uma outra esponja, ficava, e vão levantar e colocar aqui, segundo a palavra de Deus, diz aqui no versículo 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Esse vinagre que está aqui, ele não é esse vinagre que você faz essa salada, não. Ele é um vinho azedo. Ele é um vinho que azedou, aí ele vira vinagre. Eu já trabalhei em restaurante, quando o cliente pedia uma garrafa de vinho, aí chegava lá, experimentava, falou, virou vinagre. Só serve para cozinhar. Só serve para fazer salada, para fazer alguma outra coisa. E amados, quando eles colocam isso na boca de Jesus, Jesus que levou socos, que está com a boca inchada, imagina como que queimou aquilo nos lábios de Jesus. Como que queimou. Como que o ácido da uva, ela vai queimar os lábios de Jesus. Jesus, ele pede água para aquela mulher samaritana, e aquela mulher faz o maior imbróglio para dar água para ele. Jesus, ele tem sede, agora eles dão vinagre para ele. Será que eles não querem dar nada para Jesus? Será que eles não querem que ele mate a sede dele? Será? Porque às vezes nós somos assim. Deus, ele quer ser adorado em todo tempo. Ele fala que se nós não clamarmos, pedras clamarão. Mas a gente quer a nossa sede sendo saciada. E não queremos saciar a sede de Deus. Sempre, como diz aí no português ou nas línguas populares, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vim para buscar a Deus, eu quero receber o meu milagre. Mas você está preocupado em saber o que Deus ele quer de você? Deus, ele quer uma vida santa. Ele tem sede de santidade na igreja. Ele quer que a presença da santidade ela seja tão real a ponto do santo, do santo, do santo descer no lugar e habitar. Porque o desejo de Deus, ele não é simplesmente manifestar, não, amado, a glória dele. Ele quer habitar no meio do povo dele. Então, Jesus, ele está aqui, dizendo, eu tenho sede, e eles dão a ele vinagre. E diz aqui no versículo 49, mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vamos esperar um pouquinho, para ver se Elias ele vem. Mas eles não entenderam nada. Jesus, ele é salvador, ele não precisa ser salvo não, amados. É Ele quem salva o pecador, é Ele quem leva para o céu, Ele que é o caminho que leva para o Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! Às vezes, meu irmão, como que a religião, às vezes ela cega as pessoas. Quantas vezes a gente não pensa que pode fazer algo para Deus? E às vezes eu falo abertamente porque eu não tenho medo. Não temos nenhum tipo de rabo preso. Quantas vezes a pessoa não usa falar que a gente tem que fazer para Deus fazer para nós? Eu disse aqui semana passada, o que você pode fazer para Deus? O que você pode fazer para Ele? Me explica. O que você e eu, o que eu posso fazer para Deus? O Senhor pode pregar a palavra. Não, diz a palavra do Senhor, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. É uma imposição, não é um favor que eu estou fazendo para Deus. Não, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui por causa de Deus. Não, você está aqui por sua causa, porque você precisa de Deus. Entenda isso. Não sejamos ingratos com Deus. Não sejamos ingratos, porque aqui eles estão dizendo, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas quem salva é só Jesus.
O mesmo erro aconteceu com Pedro. Ele lá no monte da transfiguração, chega ali Jesus perto de Pedro, Tiago e João e começou a ter uma metamorfose. Ele começou a se transfigurar. Os cabelos ficam brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés de latão reluzente, na frente de Pedro, Tiago e João. Já dava para glorificar muito a Deus, não é verdade? Então dá um glória a Deus aí. Mas, de repente chega ali Moisés, e eu imagino Moisés chegando com o rosto até resplandecendo, o rosto cheio da névoa, da graça de Deus, e chega Elias ali, com aquele cinturão, né, no meio do lombo, e aí Pedro ele fica extasiado, ele fica ali, olha que maravilha, olha só, Elias, Moisés, vamos fazer 3 tendas para eles, igualzinhas. E aí Deus do céu, ele fala, esse aqui é meu filho amado em quem eu me comprazo. É ele, é só ele. Não tem Moisés, não tem Elias, quem salva é Jesus. Com todo respeito, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem Kardec, não tem Confúcio, é somente Jesus Cristo quem salva o pecador de si mesmo. Aleluia! Diz aqui, no versículo de número 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Amém? Diz aqui em Lucas, vamos em Lucas, capítulo de número 23, que Lucas ele vai falar aqui nesse versículo o que Jesus ele pronunciou no momento. Diz aqui em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então você vê que é voluntário. Ele não está sendo obrigado, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego. Não é que Jesus ele perdeu a batalha. Não é que Jesus ele fracassou, igual muita gente diz aí em algumas religiões, que Jesus ele fracassou na sua missão. Ele entrega voluntariamente, porque diz aqui em João, capítulo de número 10, olha o que ele disse muito antes de bradar isso. João, capítulo de número 10, versículo de número 17. Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, ele fala ali para a multidão, para os seus discípulos, ele diz o seguinte, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Está dizendo, é voluntário. Ninguém está tomando nada de mim, porque se eu não quisesse me entregar, eu não me entregaria. Mas eu recebi uma ordem do meu Pai para entregar a minha vida por vocês, para entregar a minha vida por cada um de vocês. É voluntário, amados. Jesus, ele ali na cruz, ele mostra um espírito voluntarioso. E isso coloca por terra qualquer tipo de fracasso que Jesus, alguém vier falar que ele teve, que se vier alguém dizer que Jesus, ele fracassou aqui na terra, igual a igreja da unificação, ela prega que Jesus, ele fracassou, que o reverendo Moon, ele veio para cumprir a ordem que Jesus, ele não conseguiu cumprir. Tem gente que não tem medo, tem gente que não tem medo de falar aquilo que não existe. Mateus 27, versículo 51. E eu vou encerrar aqui, amados, porque Jesus ele está entregando o seu espírito a Deus, ele está entregando a sua vida nas mãos do Senhor.
O mesmo que deu, ele entrega. O mesmo que proporcionou tudo a ele, ele está prestando contas agora. E diz aqui no versículo 51, que naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Jesus, ele está lá no alto do monte, sendo crucificado. Mas quando Jesus, ele rende o seu espírito, dentro do templo está assim, ó, cheio. É festa da Páscoa. É semana que vai anteceder uma das festas mais importantes que se tem na palavra de Deus. O templo está cheio. E diz a palavra do Senhor que dentro do templo as pessoas, elas iam ali levar sacrifícios, iriam ali cumprir os rituais que a festa da Páscoa exige dos judeus até o dia de hoje. Mas o que é interessante, que na festa da Páscoa dentro do templo, quando se tratava do altar, havia ali um véu, que segundo Flávio Joséfo, era um véu, uma cortina de 12 centímetros de grossura, que se 2 cavalos estivessem amarrados com uma parte de um lado e o outro de outro e corressem ao contrário, eles não teriam condição de rasgar aquele véu. Então era uma cortina muito grossa. E essa cortina, ela separava o lugar santo do santo dos santos, que era o lugar onde as pessoas, por exemplo, você está sentado no lugar santo, se formos colocar uma planta dentro de uma igreja. Aqui é o lugar santo, onde ficam os separados de Deus, onde aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que querem andar com Deus ficam. Mas aqui, ó, no altar, havia essa cortina muito grossa, que separava ali a Arca da Aliança, a presença de Deus aonde se manifestava. Não era qualquer pessoa que podia estar no altar, ou no lugar santo no caso, porque só podia o sumo sacerdote entrar ali dentro uma vez por ano. E mesmo assim, ele tinha que entrar com um sininho amarrado na sua canela e ainda colocado uma corda nele. Porque se ele entrasse ali em pecado e morresse lá dentro por causa da glória de Deus, eles vinham e puxavam o corpo dele por uma corda. Vinham puxando ele. Não é brincadeira as coisas de Deus. Hoje virou bagunça, né? Mas a palavra de Deus, ela não é brincadeira. Não é para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa fala, o cachaceiro está pregando. Peraí, virou bagunça? Virou bagunça a palavra de Deus? A pessoa está pregando, fumando maconha e está falando de Deus. Peraí, então é outra Bíblia. É outra palavra. Porque a palavra do Senhor, ela mostra que a glória dele nos consome. Que a presença dele, quando ele é real no lugar, o sacerdote ele não aguentava ficar nem de pé. Pecado tem que cair por terra quando Deus está no lugar. Não é de qualquer jeito. Hoje uma pessoa ela sobe no altar em adultério, ela faz um monte de coisas sem temor a Deus. Pastor, mas Deus usa para falar com o povo dele, mas a vida daquela pessoa vira um inferno. A vida da pessoa não sai do lugar. A pessoa não entende que as coisas de Deus não é brincadeira. E eu falo com os irmãos, gente, esse altar aqui, ele e a minha esposa, eu tenho mais ciúme desse altar, até mais do que da minha esposa, porque aqui é a glória de Deus, amados. É o lugar onde o Senhor... eu não fico subindo aqui no altar para ficar, se eu não for fazer alguma coisa para Deus, o altar não é passarela. Tem que ter respeito. E quando a pessoa ela não entende isso, ela corre um sério risco de perder o favor de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amados, e ali, o povo estava lá no templo e quando Jesus ele diz assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz que lá no templo começou a rachar do alto até embaixo esse véu,
as pedras que estavam lá, e até o templo dilatou, para você ter uma ideia. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele estava abrindo o acesso a Ele através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Agora, a glória ela não vai ficar retida. A glória ela vai se manifestar na vida daqueles que creem. Por isso que Jesus, com a sua morte, Ele trilhou para nós um novo e vivo caminho que nos leva direto para o coração do Pai, que nos leva direto para a graça de Deus. Diz aqui no versículo de número 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, não de baixo para cima, é de cima para baixo, porque foi Deus que quis agora abrir o acesso aos homens. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é interessante, né? Versículo 52. Mas isso aqui dá um pano para manga. Dá um pano para manga, que semana que vem eu vou falar com você, tá? Que não dá para falar assim rapidinho. Mas dá um pano para manga, dá para fazer uma blusa de crochê com isso aqui, meu filho. Então, o que eu quero que você entenda? Deus, o momento que Cristo, Ele entregou o seu Espírito, aquele que o pecado separou do Pai por causa dele, nós temos acesso. A separação, ela foi tirada. Aquilo que nos expunha publicamente não faz mais a diferença para quem está em Cristo. Sabe por quê? Podem virar para você que bebia no passado e falar assim: ô ex-cachaceiro, não dói. Ou se falar, você é cachaceiro ainda, não sou. Não dói, sabe por quê? Aquilo que me expunha publicamente, Jesus levou sobre ele e ele triunfou sobre todas as coisas. Amém? Então, toda a igreja fica de pé. Fica de pé nesse momento. Porque nós vamos, daqui a pouquinho, ministrar a Santa Ceia. Mas, antes disso, quero convidar a você a pôr a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. O acesso foi aberto, amados. E se não fosse Cristo, você e eu estaríamos perdidos. Estaríamos completamente abandonados. Porque eu não posso fazer nada para o Pai. As nossas obras de justiça perante Deus é trapo de imundícia. Porque a justiça que favorece só a um não é justiça. Se a justiça não me favorecer, não é justiça. Espera aí. Com Deus não é assim. Com Deus doeu nele entregar o filho dele. Jesus doeu ficar separado do Pai. Mas hoje o acesso foi aberto. Aquela cortina grossa que representava o pecado, a separação do homem para Deus, para ouvir Deus, para adorar a Deus. Poxa, meu irmão, hoje está tudo aberto. Mas o povo não quer adorar, não quer ser santo. Como que você vai chegar perto de um Deus santo com a vida imunda? Ô pastor, é a minha fraqueza. Tudo bem, eu compreendo. Mas tem pessoas que gostam de se sentir fracos, então.
Ah, é o mal que eu carrego comigo, é maldição. Não, ele se fez maldito para que você não precise ser. Ele quebrou toda a maldição, amados. Toda a maldição. Aí eu te pergunto, você tem lutado por aquilo que ele conquistou? Pastor, é muito difícil. É difícil para os homens, impossível até, mas não para quem anda com Deus. Hoje talvez você chegou aqui na casa de Deus, longe da presença do Senhor, mas hoje Deus, Ele quer enxertar você na videira verdadeira, para você dar frutos que vêm de Cristo. Frutos novos, diferentes, vida nova. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor, pastor, me afastei. Eu estava firme e forte, mas hoje a comunhão está distante. Hoje Deus, Ele está com um acesso escancarado para que você comece a andar no caminho estreito. O acesso está aberto, o caminho é estreito, amado. Ele vai funilando. Não é todo mundo que entra. O acesso é maravilhoso. O acesso, você vem do jeito que está, com mochila. É como um viajante que encontra uma porta larga. Você vai de mochila, você vai com roupas pesadas, mas à medida que o caminho vai estreitando, você precisa deixar a mochila para trás, as roupas pesadas para trás. Aquilo que é desnecessário vai ficando para trás. Assim é a vida com Deus. Você vem do jeito que você está, mas à medida que você vai caminhando, aquilo que é desnecessário tem que ir ficando para trás. Pensamentos ruins, maldade, tristezas, tudo isso tem que ficar para trás. Por isso hoje, aqui com muita humildade no meu coração, amado, eu quero fazer um convite para você falar com Deus hoje. Você voltar para os caminhos do Senhor. Ninguém aqui é juiz de nada. Nada, nada, nada. Porque aqui nessa igreja já tem um trono de juiz e ele pertence a Deus. Mas, para que você vai voltar para trás, se sentindo fraco, sem forças? Para que você vai voltar para trás da mesma maneira? Não. Poxa, hoje Deus ele falou com você. Caminha com Deus. Vem pedir perdão ao Senhor. Hoje não tem véu aqui na frente, não. Você pode se prostrar diante do altar e falar com Deus: Senhor, eu errei, eu tenho errado, eu tenho falhado. Meu Deus, eu tenho pensado em coisas terríveis, eu preciso de ajuda. E é somente Deus quem pode fazer. Então você que quer vir aqui diante do altar falar com Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de Deus. Chega de sofrer, pastor. Chega de sofrimento, chega de viver uma vida dupla. Não, eu não quero mais isso. Isso, vem aqui. Vem aqui diante do altar. Chegue com ousadia diante do trono da graça de Deus. Ele é fiel para perdoar. Amém? Pastor, eu preciso também. Olha, aproveita a oportunidade. Igual eu disse aqui, oportunidade só é oportunidade se ela for aproveitada. Se não vira frustração. Deus está te dando uma chance, uma oportunidade de sair daqui hoje com o teu nome escrito no livro da vida. Então só depende de você. Vocês que estão aqui diante do altar, eu não vou moldar a tua oração.
porque tem que ser algo que você fala com Deus. Mas eu quero orar pela tua vida. Então vou pedir para você falar com Deus. Falar com o Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te chateado, aquilo que te feriu. Peça perdão a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é fiel em perdoar também. Então, fala com Deus em nome de Jesus. Vai tirando essa tristeza do teu coração. Deus, Ele está pegando essa vida esburacada e te dando uma vida nova. Ele faz desse jeito. Chega de preencher a vida com falsas amizades, com falsos relacionamentos, com bebida, com drogas, com o que quer que seja. Hoje, Deus, Ele te dá uma vida nova na presença dEle em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Grandioso Deus e Pai. Meu Deus, como é maravilhoso, Pai, estar diante de Ti. Porque, meu Deus, o Senhor nos denunciou aqui. O Teu Espírito Santo foi muito claro. Expôs as mazelas da nossa vida, a podridão do nosso pecado. Nos expôs e mostrou quem realmente, muitas das vezes, nós somos, Pai. Mas, meu Deus, a Tua palavra expôs quem Tu és, Senhor. O Santo de Deus. E hoje, meu Pai, eu peço ao Senhor, eu não sei como esse teu filho e essa tua filha está, mas, meu Deus, o Senhor sabe. E o Senhor é aquele que tem tudo aquilo que nós necessitamos. Toma a vida de cada um em tuas mãos, levanta o caído, o abatido, o enfraquecido, aquele que estava sem forças para orar, aquele que não tinha força para te buscar, aquele, meu Deus, que já fez até a tua obra, mas se enfraqueceu. Meu Deus, restitua hoje o ministério, o desejo de ser útil, Pai, o desejo de ser instrumento usado por Ti. Meu Pai, vem de encontro à vida da Tua igreja, Pai, a vida desses que estão de pé. Abençoa, levanta eles para que eles não venham cair, venham fraquejar e sucumbir assim ao mal. Não, Senhor, que hoje, nessa manhã, assim como um novo e vivo caminho foi traçado por Jesus Cristo, que seja também traçado para esse teu filho, para essa tua filha, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.